Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta, mas sem ela eu não sou feliz. Tô cansado dessa porra, várias gostosas na festa. Tô contigo, cê sabe o que diz. Chama, inventa qualquer desculpa. Poesia acústica. Pensa num negócio que, assim, eu acho que poucas coisas conseguem ser tão amadas e odiadas ao mesmo tempo. Pois é, o Giovanni, ele já fez um vídeo que é praticamente uma carta de amor para essa série da Pineapple, que vale deixar claro, a qual eu também sou fã. Com perdão do trocadilho, mas eu realmente acho que tem muita poesia bonita nessas músicas e ele demonstrou muito bem isso lá no vídeo dele. Então, esse vídeo, ele não é uma crítica ao produto em si, a qualidade da produção, ou mesmo a parte artística das letras, etc. Ele é mais uma reflexão sobre o modelo de negócio da Pineapple e como que ele reflete esse capitalismo tardio que a gente está vivendo hoje em dia. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Pineapple, a marca por trás do Poesia Acústica, é uma empresa. Sim, é uma empresa com CNPJ, com uma sede, com patrões e funcionários. Ela não é muito diferente das firmas que eu e provavelmente você já trabalhou ou trabalha. A diferença é que ao invés de lidar, sei lá, com chão de fábrica ou contabilidade ou, sei lá, produção de material de escritório, Yes, thank you. qualquer coisa chata e que tradicionalmente a gente associa à imagem de uma empresa, a Pineapple é uma produtora de cultura. Exatamente. O produto que a Pineapple vende é cultura. No caso, rap. Às vezes eu acho que a gente não tem noção do quão grande e bem-sucedida essa empresa se tornou. Mas pensa o seguinte, agora, no exato momento em que a gente está fazendo esse vídeo, o Queen, sabe o Queen? Aquela banda do Freddie Mercury que você foi ver no cinema? Então, o clipe oficial de We Are The Champions, que é um dos maiores sucessos da banda, tem 219 milhões de views no YouTube. Under Pressure, que é um outro grande sucesso e que foi gravado junto com o David Bowie, que, mano, sei lá, outra lenda do rock, tem 174 milhões de views. Ambos os vídeos eles foram postados no canal oficial da banda há 11 anos atrás. O Poesia 6, que é o maior sucesso da Pineapple até agora, completou, em um ano, desde o seu lançamento, 304 milhões de views. 304 milhões de views. Você quer outro exemplo? Beatles, a maior fucking banda da história. No seu canal oficial do YouTube tem 4,5 milhões de inscritos. A Pineapple, essa produtora independente do Rio de Janeiro, que trabalha com rap, tem 7,3 milhões. Então, assim, pelo menos do ponto de vista objetivo, quando a gente está falando em números de internet, essa empresa, a Pineapple, ela está indo muito bem, obrigado. E se a gente for se debruçar na história da empresa, a gente vai ver que esse sucesso ele não é surpreendente. Por quê? Porque os donos da Pineapple sempre souberam olhar para o mercado e entender as demandas que o público queria. Para você ter noção, a Pineapple ela surge lá em 2015 com uma proposta bem diferente do que ela se tornou hoje. Ela nasce como uma marca de roupa que o Paulo Alvarez, que é um dos donos, criou e que originalmente patrocinava alguns rappers, tipo Freud, por exemplo. Já em 2016, o Paulo, ele vendo que algumas produtoras de rap estavam em ascensão no Rio de Janeiro, tipo a 1 Kilo, por exemplo, decidiu se fundir com o estúdio de uns caras chamados Slim e Malak. Mas provavelmente você já deve ter ouvido falar deles porque, cara, sério, todo começo de Poesia Acústica, alguém tá tentando resgatar esses caras. Não, é sério, mano. É em todo Poesia Acústica. Salve Malak, salve Slim, salve Paulo. Salve Brainstorm Studio, Pineapple, Slim, Malak. Salve Malak. Aliás, alguém já salvou o Malak? Eu não aguento mais, gente, é sério. Não, é piadas à parte. É da fusão entre a Pineapple e desse estúdio que se chamava Brainstorm,
Lembra lá no Poesia 2, aliás, o De La Cruz ele chega a mandar um salve pro Brainstorm Studio e tal. Então, é da fusão entre essas duas empresas que nasce a Pineapple Storm TV, que é o braço audiovisual da Pineapple, ou seja, essa empresa que a gente conhece, que tem o canal no YouTube, que faz os vídeos de poesia acústica e etc. A propósito, a gente consegue ver essa fusão nas logos dessas empresas. Esse aqui é o abacaxizinho original da Pineapple. E esse aqui é o cérebrozinho da Brainstorm. Quando as empresas se fundem, essa vira a nova logo deles. Não é nada muito relevante, mas é um detalhe bacana de se observar. De qualquer forma, o que é importante para a gente saber nesse vídeo é que a Pineapple se tornou um grande sucesso no mercado fonográfico graças a uma coisa. Eles, mais do que qualquer outra gravadora, souberam usar muito bem o formato de ciphers. Aí tu pergunta agora, que porra é essa de cipher? Calma, te aquieta o coração que eu vou explicar. Cipher é um termo do hip hop que alguns vão falar que nem nasce do rap, mas do breakdance. Essa palavra ela vem do árabe e significa zero. Tem gente que vai dizer que esse termo está associado ao break por conta das rodinhas que a galera abria pro pessoal dançar e etc, né? Então, sei lá, zero é redondo, as rodinhas eram redondas e por algum motivo isso acabou virando sinônimo de break. O fato é que essa palavra, com o tempo, ela foi começando a ser associada a esse formato de rap, onde vários artistas que são amigos entre si se unem para fazer um som. Esse som geralmente era de improviso, mas aqui no Brasil, essas produtoras como a Pineapple e a 1 Kilo mudaram essa proposta e agora essas produções são enormes, são bem produzidas e não tem quase nada de improviso ali. E para discutir esse modelo de negócios, a gente vai precisar falar de indústria cultural, Adorno e Horkheimer. Ambos eram filósofos alemães, judeus, e que pertenciam a uma das maiores escolas de pensamento da filosofia do século XX, a Escola de Frankfurt. Esses caras, eles tinham uma base marxista, mas olha, calma, não fecha o vídeo, não vem me xingar de comunista, entendeu? E, sei lá, só para pontuar a Terra é redonda, tá bom, gente? Enfim, acertadas as nossas divergências, o que vale destacar é que muitas das leituras que esses filósofos fizeram do mundo, elas são válidas até hoje. Especialmente quando nós vamos olhar para o capitalismo de uma forma um pouco mais crítica. De qualquer forma, essa escola de pensamento, ela vinha de um marxismo não ortodoxo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses caras, eles tinham Marx como uma referência, mas eles não endeusavam o cara, sabe? Porque eles enxergaram que o mundo que eles estavam vivendo já não era mais o mesmo mundo do Marx. E que o capitalismo que eles estavam vivendo já também não era mais o mesmo capitalismo que o Marx descreveu nas teorias dele. Entendeu? Então, assim, outras questões, além das questões econômicas e políticas, precisavam entrar no debate de uma forma um pouco mais aprofundada. Como, por exemplo, a cultura. Lembra que eu falei que eles eram alemães e eles eram judeus? Pois é, isso é importante. Eu não sei se vocês sabem assim, mas na Alemanha, na primeira parte do século XX, não era o melhor lugar do mundo para um judeu viver. E eles viram isso na prática. Eles tiveram que fugir da Alemanha nazista e eles se abrigaram em outros países como a Inglaterra e os Estados Unidos. O importante disso é saber que o Adorno e o Horkheimer, eles viram de perto como que funcionava a máquina de propaganda nazista e como que ela se apropriava das produções culturais para disseminar sua ideologia. Da mesma forma, quando eles chegam nos Estados Unidos, eles vão ver que essa mesma máquina, essa mesma indústria cultural, vai agir para promover uma outra ideologia, a do capitalismo. Bom, eu falei aqui de indústria cultural. Vamos tentar entender o básico desse conceito. Quando você pensa em indústria, que tipo de produto que te vem à mente?
Com certeza não é um produto artesanal, feito à mão, de maneira mega rebuscada, cheio de detalhes, feito com todo o amor e carinho por um artesão. Não. Provavelmente quando você pensa em uma mercadoria industrializada, o que te vem à mente é justamente o contrário. É algo padronizado, pasteurizado, feito em série, que talvez até remeta ao nome de uma grande marca ou uma grande companhia. Então, imagina que uma indústria cultural é um mercado onde a cultura é produzida em série e é feita para ser consumida em grande escala pelo público em geral. Afinal, não é essa a lógica capitalista? Quanto mais você vende, melhor? Pois é, então. A diferença é que o produto a ser vendido como bem de consumo aqui é a cultura. E essa cultura ela pode ser materializada na forma de música, na forma de cinema, de novela, gibi, sei lá, qualquer coisa ligada às artes. Mas contanto que seja feita para ser consumida em massa, pode ser enquadrada como produto da indústria cultural. Tem até um termo que os filósofos e os sociólogos usam para isso, que é a cultura de massas. Eu poderia falar aqui que a indústria cultural é responsável por pegar uma expressão artística de origem popular, tipo rap, que vem da comunidade, e tirar todo o caráter crítico e transgressor dele, justamente para transformar numa mercadoria mais fácil de ser vendida ao grande público. E isso acontece muito. Quem nunca ouviu falar do rap limpinho ou do rap de condomínio, que é justamente esse rap burguês mesmo, que não fala tanto das questões sociais, não fala de racismo, não fala de desigualdade econômica, etc. Só que quando a gente está pensando na Pineapple, eu acho que essa crítica é até meio rasa, porque tem vários projetos dentro da empresa que visam dar liberdade para os artistas e que continuam mantendo a origem politizada, transgressora e marginal do rap. É só você ver os projetos do Poetas no Topo ou do Poetisas no Topo. Meu, é sério. Houve, sei lá, o Poetas no Topo a parte 3.3. Ou houve o Poetisas no Topo a parte 2. É inacreditável, é um trampo muito foda mesmo. Mas por outro lado, uma crítica que eu acho que é muito mais válida é a seguinte. Lembra que eu falei que uma mercadoria industrializada é feita em série, de uma forma automatizada, de uma forma impessoal? Eu vou elaborar melhor esse pensamento. Imagina que você quer comprar um celular. Durante a pesquisa que você fez para escolher um modelo que caiba no seu orçamento e que vá suprir as suas necessidades, em algum momento você leva em consideração as pessoas que fizeram o seu celular? E quando eu digo isso, é literalmente quem fez. Sei lá, em algum momento você se pergunta, eu vou comprar o celular X? Porque quem criou esse celular foi o Joãozinho. E o Joãozinho é um excelente criador de celular. Ele criou o celular X, ele criou o celular Y. Não! Até porque a gente nem tem acesso aos nomes das pessoas que desenvolveram o celular, muito menos o nome das pessoas que montaram o celular que você está usando. Até porque, grande parte desse processo já é automatizado. Mas por outro lado, sempre que a gente vai comprar um celular, existe um nome que vem à nossa mente. E não é o nome de uma pessoa. Sei lá, se você pensa num iPhone, você pensa em Apple. Exato, é o nome de uma marca, não é o nome de uma pessoa. Se você pensa num Galaxy, você pensa em Samsung. Ou seja, o nome da marca é maior do que o das pessoas que criaram e montaram aquele produto. Talvez, inclusive, você escolha o seu celular justamente pelo nome da marca e o que esse nome significa. Sei lá, você pensa em iPhone, você lembra de Apple, e Apple te lembra qualidade, durabilidade, exclusividade. Enfim, o conceito de indústria cultural ele é bem amplo e ele vai olhar para várias dessas esferas da cultura, mas o que eu acho que é mais interessante para a gente analisar quando nós vamos pensar no contexto de poesia acústica é que exatamente a mesma coisa acontece. E acontece justamente por conta desse modelo de ciphers que a Pineapple ajudou a recriar. Originalmente, as ciphers eram de improviso e partiam da iniciativa e da amizade dos próprios MCs. Hoje, são as produtoras, como a Pineapple, que vão ditar qual é o tema da música, qual é o estilo da música, quem vão ser os artistas contratados da vez. A relação entre produtor e artista sempre foi meio complicada, mas sei lá, quando você pensa na música Açaí, é quase impossível você não lembrar do Djavan.
Ou seja, o criador, o Djavan, que compôs e que canta a música, e a criatura, que é a música a sair, eles são meio que indissociáveis. Você não consegue pensar em um sem pensar no outro, você não consegue lembrar de um sem lembrar do outro. Outro exemplo, quando você lembra da seguinte poesia: se for, já era. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Tu lembra de quem? Do Charlie Brown Jr., mano. A banda que canta Papo Reto, não é? Essa música aí. Em algum momento você lembra da produtora por trás do Charlie Brown Jr. ou da gravadora por trás do Djavan? Não. E por quê? Porque a marca por trás do artista é irrelevante. O próprio artista é a sua marca. Por outro lado, quando você pensa em poesia acústica, você pensa em quem? Talvez você até lembre de um ou outro rapper que participou de alguma poesia que você goste e tal, mas esse elenco de rappers, ele muda a todo momento. Eu tenho certeza que você pensa muito mais na marca poesia acústica como um todo, não é? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que chegou em mim e falou assim: você gosta de música tipo poesia acústica? Na época, eu nem conhecia o projeto, e aí quando essa pessoa falou isso pra mim, eu fiquei imaginando que ela tava se referindo a, sei lá, um sarau onde as pessoas recitavam poesia, sei lá. Hoje, eu olho com muita curiosidade para aquele momento, porque percebe que ela usou o termo poesia acústica como a gente usa a palavra bombril para se referir a todas as palhas de aço? Ou como a gente fala cotonete para se referir a todas as hastes flexíveis revestidas de algodão? É exatamente a mesma coisa. Quando você pensa em poesia acústica, você lembra provavelmente desse tipo de música, que é um rapzinho acústico com vários rappers, numa pegada bem pop, que falam geralmente de temas cotidianos, tipo um romancezinho, uma pegaçãozinha, não é isso? O ponto que eu tô querendo chegar é que poesia acústica é uma marca. E é uma marca cuja dona é a Pineapple. Uma marca que se tornou maior até do que os artistas que fizeram a música que a gente está escutando. Ou seja, a lógica é exatamente igual à dos celulares e das marcas. O nome da marca é maior do que as pessoas responsáveis pelo produto. Eu tenho certeza que se qualquer um dos artistas contratados da Pineapple sair da empresa, romper o contrato, sei lá, ele não vai poder regravar o seu trecho do Poesia Acústica com outra gravadora, mesmo ele tendo sido o autor daquele trecho. Porque a marca Poesia Acústica não pertence ao artista, pertence à Pineapple. Inclusive, vários MCs já tretaram feio com a empresa, tipo o Choice, a Juiê, o Gé Santiago e o Rafa Moreira. Inclusive, esses dois últimos, eles chegaram a ter os seus trampos retirados do ar por parte da produtora. Ou seja, o MC não é mais o dono da própria arte que ele cria, porque a sua arte é um produto. E o dono desse produto, quem tem o direito de vendê-lo, é a Pineapple. E isso, meus amigos, é indústria cultural.